Olá, meus amigos, sejam bem-vindos nesse vídeo do ano de 2022, janeiro. Estamos fazendo uma retrospectiva do que teve de bom, que teve de ruim, tudo que o STF julgou no ano de 2021 e que é mais importante aí para o seu concurso da advocacia pública. Então eu vou acompanhá-los aí nesses comentários. A gente pegou, foi difícil a gente selecionar as principais decisões, porque praticamente a maioria das decisões são importantes e você deve estudar, mas como em janeiro a gente está no recesso judiciário, a gente tentou pensar algumas decisões aí que você não pode ir para o seu concurso público sem estudá-las, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma revisada então. A primeira decisão que eu trouxe para vocês é uma decisão do STF a respeito do direito ao esquecimento. Então vejam, um julgamento lead case do recurso ordinário 101.0606 e o tema 786, que foi aprovado a respeito da aplicabilidade do direito de esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares. Então, com base nesse julgamento do tema 786, foi fixada a seguinte tese: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação oficial analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral, e às expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e cível. Veja que esse julgamento aqui foi muito interessante porque ele vai orientar, vai criar uma diretriz sobre a questão de publicação e republicação de reportagens e informações que ocorreram já num tempo muito distante. Então, por exemplo, essas séries que são publicados, até vocês podem acompanhar pelo Globoplay, né, documentários sobre crimes que foram praticados anteriormente. Vários deles, não preciso nem citar todos eles, mas vários deles são famosos. Então imagine depois de 20 anos a determinada emissora vai fazer uma reportagem sobre aquele crime. E a vítima ou a pessoa que foi acusada, foi presa, judicializa e diz, espera aí, eu já paguei pelo que eu tinha que pagar, eu quero impedir essa reportagem, essa série, enfim, sobre esse crime. Então veja, havia ainda correntes no judiciário que diziam não, o direito ao esquecimento, então não poderia vincular essa notícia jornalística. Só que veja, isso aí vai mexer com um princípio que é muito importante dentro do cenário democrático de direito, que é a livre expressão, a livre circulação de ideias, a livre circulação de informações, né? Então essa liberdade jornalística, liberdade de imprensa, ela é muito mais importante que essa questão do direito ao esquecimento. Então essa tese aqui ela vem balizar, então, que não deve prevalecer frente hoje ao princípio que nós temos muito importante da liberdade de imprensa, tá? Então o julgamento aqui que eu deixei para vocês, que embora seja mais ligado ao direito fundamental de ordem privada, é claro que pode ser cobrado uma prova de direito constitucional de vocês sem dúvida nenhuma. Então vocês têm que saber essa questão, tem que estar com a matéria fresca na cabeça. Outro julgamento que não se pode esquecer também, né? Não há o direito ao esquecimento, é essa questão do ITBI, principalmente para aqueles nossos alunos que vão fazer, vão prestar o concurso de procuradorias municipais. Por quê? Porque isso aqui é matéria de PGM, né? Então veja a tese que foi aprovada de repercussão geral sobre a cobrança do ITBI. O fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Veja, esse julgamento, embora não seja uma novidade, porque já era entendimento do STJ, o próprio STF já tinha julgamentos nesse sentido,
nós temos hoje uma tese aprovada de repercussão geral. Então, se de repente cair, na questão objetiva não me preocupa muito, mas na questão dissertativa você tem que mencionar ela. Você tem que falar que já é uma tese de repercussão geral, já há uma manifestação recente do Supremo Tribunal Federal consolidando esse entendimento. Então veja que essa é a tese. Por quê? Porque na prática você vai ver que a cobrança do ITBI é um momento anterior. É lá no tabelionato, onde vai ser confeccionada a escritura pública. E ali, muitas vezes, as pessoas são obrigadas a pagar o ITBI, mesmo que ele só tenha incidência após lá no registro imobiliário. Claro que se a pessoa judicializar, ela ganha hoje com esse entendimento supremo. Mas só com base nessa prática, muitas pessoas são levadas a erro em provas de concurso público. Ok? Outro julgamento também, que esse julgamento aqui foi ótimo para a carreira da advocacia pública, porque esse tema aqui estava numa berlinda, a Procuradoria-Geral da República estava contra, ajuizaram diversas ADINs contra leis estaduais, os procuradores municipais também estavam temerários em relação a isso, tribunais de justiça estaduais estavam declarando inconstitucionais a previsão no CPC, lá no artigo 85, que fala do recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos. Então a situação não estava favorável. Por sorte, caiu para o Supremo Tribunal Federal, no qual, sob a relatoria, né, do ministro Alexandre de Moraes, esse julgamento, mas teve outras ADINs de relatoria de outros ministros, mas prevaleceu o entendimento em todas essas ADINs, ali, entre aspas, o julgamento. A possibilidade de percepção de honorários de sucumbência por parte dos advogados públicos, portanto, não se desenvencilha por completo das imposições decorrentes do regime jurídico de direito público de que submete esses agentes públicos, pois são valores percebidos por agentes públicos em função do mesmo exercício do cargo estritamente público. Então, nesse caso, o que ficou decidido? Porque essa aqui é uma das ADINs que julgaram a constitucionalidade do recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, tá? Então, primeiro, foi declarado constitucional, então o artigo 85, na sua previsão que fala que advogados públicos podem receber, né, nos termos da lei, então foi declarado constitucional. Via de consequência, as leis regionais, que são estaduais e municipais, que autorizam o recebimento de honorários, foram também declaradas constitucionais. Só que esse valor ele vai computar no teto constitucional, ele não está fora do teto. Então você pega o valor dos honorários, soma com o vencimento e tem que obedecer o teto constitucional, tá? Esse que é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, ok? Outro julgamento bem interessante também que eu separei para vocês é esse aqui, que fala que os estados não podem criar leis para tributar bens do exterior, né? E esse aqui é um caso envolvendo o ITCMD. E é um julgamento que hoje há uma dificuldade muito grande na ausência de lei complementar, porque tem muitos inventários que estão sendo homologados de bens que são do exterior e que os estados não conseguem tributar por ausência dessa lei complementar. O que ficou julgado aqui? O STF decidiu em plenário virtual que os estados não podem criar leis para tributar doações e heranças de bens no exterior. Ou seja, não há possibilidade de o ente instituir o ITCMD nas hipóteses previstas lá no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, sem a intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Sendo assim, conclui-se que é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD sobre essa situação. Então veja, aqui também é um julgamento interessante, e principalmente para aqueles que vão prestar o concurso das PGS, porque mexe especificamente sobre a incidência de um tributo estadual, que é no caso do ITCMD. Então, daquelas situações que você tenha bens do exterior, a pessoa era residente no exterior, morreu, foi feito inventário lá fora, você não vai conseguir incidir, né, o ITCMD, porque a própria Constituição Federal, no artigo 155, exige lei complementar, e essa lei complementar não veio. Então, só a lei estadual não basta, não se aplica aquele entendimento que, na ausência da lei complementar, o Estado exerce competência plena. Então, como a própria Constituição Federal exige a lei complementar, sem ela não é possível tributar, tá?
Então é um julgamento também interessante que mexe e é diretamente ligado aí ao concurso da Procuradoria Estadual. Por isso que eu trouxe para vocês. Outro julgamento que eu selecionei aqui do Supremo é acerca da lei que fixa piso salarial do magistério público, que foi declarada a sua constitucionalidade, né? Eu estou falando da Lei 11.738 de 2008, que aqui é o artigo 5º, inclusive eu coloquei aqui no slide de vocês, fala lá, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir do ano 2009. Então ele veio estabelecer esse piso, né, estabelecendo até a forma de atualização, e isso aqui foi questionado por parte dos municípios. Porque você sabe, temos mais de 5 mil municípios, cada um com a sua peculiaridade, e muitos dizem isso aqui fere a autonomia municipal, mexe no orçamento público municipal, enfim, vários argumentos. Só que o Supremo, né, nessa DIN 4848, fixou a seguinte tese: é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, né? Então, depois de vários embates aí de argumentos dos prefeitos, principalmente, né? E também da parte da União, houve essa defesa por parte da AGU e prevaleceu, então, a constitucionalidade da lei federal, ok? Outro julgamento também interessante para quem vai fazer concurso de procuradorias municipais é a respeito das guardas municipais, né? E a restrição do porte de arma. No tempo que eu fui procurador municipal, eu também tinha muitos questionamentos a respeito disso. Quem pode, quem não pode, se utiliza só em serviço, se pode ter o porte fora de serviço, enfim, né? Se equipara ao porte, por exemplo, da Polícia Militar. Havia muitos questionamentos. Eu me lembro que eu dei muitos pareceres jurídicos a respeito dessa questão. Aí chegou no Supremo Tribunal Federal, né, esse questionamento lá do Estatuto do Desarmamento, né, o Estatuto de Armas, muito que chamam, o artigo 6º, 9º, que falam sobre esse porte de arma, né, onde ele proíbe o porte de armas, salvo nos casos previstos em lei, para daí integrantes das guardas municipais, desde que tenha lá um número mínimo de habitantes esse município. Aí o que o plenário do STF então fez? Ele autorizou o porte de arma para todas as guardas municipais sem distinção à quantidade de habitantes. Ou seja, pela maioria dos ministros, invalidaram o dispositivo do Estatuto de Desarmamento que proibia o porte de arma para integrantes das guardas municipais e municípios com menos de 50 mil habitantes. E eu lembro que esse julgamento era esperado, né, desde o momento que eu estava lá na Procuradoria Municipal, porque vários municípios ali tinham guardas municipais, mas eles estavam impedidos de obter o porte de arma, por quê? Porque o município tinha 30, 40 mil habitantes, né? Hoje não tem mais essa restrição. Então é um julgamento que não foi tão divulgado, né, exceto os procuradores que tinham confeccionar parecer, né, estavam atrás desse tema, mas não foi tão divulgado na imprensa nacional, né? E é um tema que pode ser cobrado tranquilamente na prova da advocacia pública, especialmente para PGMs, tá ok? Outro julgamento um pouquinho mais abrangente agora é a respeito da invalidação da limitação territorial das ações civis públicas. Esse também é um julgamento muito importante, porque mexe com uma ação constitucional, né? Eu estou falando lá do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. O artigo 16 ele estabelecia, então, a abrangência da decisão. E havia muita divergência. O STJ, diversas vezes, reinterpretou o artigo 16, praticamente o desconsiderando, né? E qual que foi a tese aprovada nesse caso? É inconstitucional o artigo 16 da Lei 7.347, né, alterada pela 9494, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93 da Lei 8.078 de 90. Ou seja, ajuizadas múltiplas ações civis públicas no âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para julgamento de todas as demandas conexas. Ou seja, colocou um critério. Agora, a partir desse julgamento, a gente tem um critério. E não há mais aquela limitação. Por exemplo, o juízo de Curitiba
está decidindo todas as ações e serviços públicos que envolvem determinada questão de combustíveis e que se aplica ao território nacional. Aí fica aquela decisão que se aplica do ambiente nacional ou não. E fica aquela insegurança até, de repente, o STJ fixar e reinterpretar esse dispositivo. Então, hoje ele foi declarado inconstitucional. Hoje ele é inválido, então, para aplicação nacional. Outro julgamento que eu trouxe para vocês, né, esse julgamento que chamam de julgamento do século, é o tema 69, que fala sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, foi fixada a tese do julgamento que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, né? Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que foi proferido o julgamento, né? Então foi rejeitado os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade e essa questão que foi modulada, né, só para efeitos daqueles que já protocolaram a repetição de indébito. Então, algo que já era previsto, né, um julgamento que já estava bem acalentado, aí já fazia anos que estavam pendentes, da não inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS e COFINS, ok? Outro julgamento também que vocês não podem deixar passar batido é a respeito do Simples Nacional e a aplicação do famoso DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, né? Então, para aqueles que estão estudando para PGS, é muito importante que vocês estudem o ICMS profundamente, né? Muitos até me pediam, professor, poderia fazer um vídeo explicativo do livro, né, que eu sou o coautor do livro Tributos em Espécie. Então eu até divulguei vários vídeos, fiz cursos tal, para explicar o ICMS, porque é um imposto extremamente complexo. Não é um imposto que você vai ler um livro e você vai entender todo ele a partir da leitura. Tem impostos que são mais fáceis. Por exemplo, se você pegar o IPVA, você não precisa ter prática no IPVA, não precisa ter ajuizado uma ação do IPVA para ter compreendido isso, né? Porque ele é simples de leitura, ele é autodidático. Agora, o ICMS não. O ICMS é extremamente complexo. Mesmo aquele que tem prática, às vezes tem dificuldade em relação a ele, né? Então é importante vocês, além de lerem, se aprofundarem no livro, fazer cursos, e se você tiver prática do ICMS, melhor ainda, né? Mas, professor, tudo isso para o concurso público? Veja, o concurso público hoje cada vez mais tem se aproximado da prática, daquilo que que é o calo das procuradorias estaduais. Então, é muito importante você ter esse aprofundamento no ICMS. Talvez não precise tanto do ITCMD, do IPVA, se tiver nos três, melhor, mas no ICMS é pré-requisito, ok? E o que foi julgado aqui pelo Supremo? A questão da aplicação do DIFAL, que é o diferencial de alíquotas para o Simples Nacional. Só relembrando, o que é o diferencial de alíquotas? É aquela venda interestadual que você vai complementar a alíquota interestadual, que normalmente é 12%, referente à alíquota interna do estado de destino. Então, só por exemplo, você tem a alíquota interestadual de 12% e o estado de destino 16%. Então, você vai completar os outros 4% lá no estado de destino. Só para relembrar para aqueles que não recordavam. Então, foi fixada a seguinte tese: é constitucional a imposição tributária do diferencial de alíquotas do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independente da posição desta na cadeia produtiva ou na possibilidade de compensação de créditos. Então isso aqui também era um embate muito grande. Havia uma liminar, uma tutela provisória deferida pelo ministro Dias Toffoli, que suspendia o diferencial de alíquotas quando envolvia empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque ela não tem a possibilidade de fazer o aproveitamento de créditos, o que poderia comprometer a mecânica do princípio da não cumulatividade do ICMS. Mas, analisando a situação, pegando os argumentos da Fazenda Pública, dos contribuintes, o Supremo entendeu por ser constitucional, mesmo que o Simples Nacional não aproveite os créditos, ok? Então, o julgamento também bastante importante, diretamente ligado para quem vai fazer as provas das PGS, né, Procuradorias Estaduais, porque é um tema de ICMS, aí é o tema de ponta.
Outro julgamento também que eu trago para vocês aqui, bastante importante do STF, é a respeito da validação da incidência do imposto de renda sobre depósitos bancários. Aqui também é uma questão que, pensando do ponto de vista dos contribuintes, um absurdo, né? Então o STF aqui decidiu que é constitucional a incidência do imposto de renda sobre receitas depositadas em conta corrente, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto. Ou seja, a decisão vale para os casos em que a Receita Federal presumir que tais valores representem receitas ou faturamento ou houve uma omissão por parte da pessoa física ou jurídica. Ou seja, a previsão lá do artigo 42 da Lei 9430 de 96, que é uma lei terrível aí para os contribuintes, estabelece poderes da Fazenda Pública Federal aí na arrecadação tributária dos impostos federais, né, principalmente do imposto de renda. Então, isso aqui foi um julgamento também que é um parâmetro muito importante, principalmente para a Receita Federal, porque ele estabelece o quê? A presunção de omissão de receitas. Então, se você tem uma receita na conta bancária e você não comprovou a origem, vai ter incidência do imposto de renda. Isso aí foi legitimado. Já era um posicionamento do STJ, agora o STF, então, bateu o martelo a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. Ok? Outro julgamento também muito importante, que a gente já havia comentado no ano de 2021, é a respeito do cabimento do mandado de segurança e poder geral de cautela do magistrado. Ou seja, o que eu estou falando aqui? É a questão da constitucionalidade da lei de mandado de segurança, a 12016, né? E ela foi objeto da DIN 4296. Eu até fiz alguns vídeos, coloquei no meu canal do YouTube comentando sobre esse julgamento, porque ele afeta diretamente quem estuda processo civil, quem estuda direito tributário, quem estuda direito constitucional, né? Então muitos alunos me procuraram para comentar esse julgamento. Aqui, o primeiro julgamento é a respeito do artigo 7º da Lei de Mandado de Segurança, parágrafo 2º, que fala sobre os limites da concessão de liminar. Aqui o Supremo Tribunal Federal, então, julgou inconstitucional. Então, esses limites de compensação de créditos tributários, entrega de mercadoria proveniente do exterior e outras situações não estão mais válidas, não são mais válidas. Então, eu utilizei muito como procurador municipal e também como procurador estadual esse dispositivo aqui do parágrafo 2º. Então, a pessoa vinha, impetrava o mandado de segurança e pedia liminar. Eu dizia, não, a vedação expressa aqui no parágrafo 2º. E isso aqui foi uma surpresa, essa inconstitucionalidade, porque todo o Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, tinha posicionamentos que era possível ter essas restrições. Então eu tinha petições ali muito bem fundamentadas, com jurisprudência do Tribunal de Justiça, do STJ, do próprio STF, dizendo que não havia possibilidade de conceder liminar, porque é uma vedação legal, né? E agora veio o Supremo, então, declarando inconstitucional isso. Ou seja, o que isso quer representar? Que agora não há mais esse limite, tá? Então, o julgamento, para aqueles que não entenderam muito a explicação, leiam o acórdão da DIN 4296. Outro dispositivo que foi declarado inconstitucional é o artigo 22, parágrafo 2º, que fala que no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, né? Então, nesse caso aqui também foi declarado constitucional porque ele não está limitado, né? Então, por maioria, foi fixada aqui a inconstitucionalidade também desse dispositivo, ok? Outro julgamento, já passando aqui para vocês, também muito importante, é a respeito da preferência da União em execuções fiscais. Aqui, pessoal, só para explicar, eu já tive muitos dissabores, mais ainda como procurador municipal. Por quê? Se você fizesse uma penhora, por exemplo, você tem um contribuinte que você nunca conseguiu encontrar nada, penhorou um bem. Aí, no dia que você penhorou um bem, é obrigado a ter intimação da Fazenda Pública Federal e Estadual. Aí eles vão lá e dizem, ó, eu tenho preferência, daí de repente aparece a União, eu tenho preferência. Ou seja, não sobra nada para você e você que fez todo o trabalho de investigação de bens, né? Então é muito injusto, porque você correu atrás, você fez a penhora e a União que ia ficar com a arrecadação. Por quê? Porque havia uma hierarquia no Código Tributário Nacional na questão de pagamentos de créditos tributários.
Hoje isso não existe mais, por isso que eu gosto de falar isso aí, né? Talvez se eu fosse da PFN eu não ia gostar muito, né? Mas como eu sou da PGE, eu gosto muito. Então veja, o tribunal por maioria conheceu a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Por que a ADPF aqui e não a DIN? Porque o CTN é anterior à Constituição Federal. O CTN é da década de 60. Então não poderia ser uma DIN contra a lei anterior à Constituição. Então por isso que foi utilizada uma ADPF. Julgou procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição Federal das normas previstas no parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e do parágrafo único do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal. E também cancelou a súmula 563, que dava embasamento para esse entendimento. Então, hoje, não existe mais essa ordem de preferência. Ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo. E eu fiquei super feliz porque, como procurador estadual e também como ex-procurador municipal, eu já fiz muitas penhoras e acabei perdendo para os advogados da União. Por quê? Por causa dessa norma. Então, hoje, quem fizer a penhora é que fica com o bem arrecadado, ou seja, com o valor da arrematação. Pessoal, basicamente seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês do Supremo Tribunal Federal, nessa retrospectiva do ano 2021. Estou me despedindo de vocês, né? Foi um momento assim muito bom aqui na aprovação PGE. Agradeço demais ao pessoal, o Henrique, todo o pessoal que me deram suporte, o Gustavo, Felipe. Fiz várias lives, né, com o Felipe. O pessoal do administrativo. Foi muito bom esse período, essa experiência que eu ganhei com vocês, apresentando aqui os informativos todo mês para os alunos da aprovação PGE. Agora, em razão de outros compromissos profissionais, né, eu pedi o desligamento, mas deixo para vocês meus canais de comunicação, meu site, que é o principal canal de comunicação, vocês podem ver na tela. Entre em contato, pode tirar dúvidas, pode me mandar decisão, pode me seguir no Instagram se vocês quiserem receber notícias das minhas obras jurídicas, de decisões judiciais, vídeos explicativos, enfim, eu estou à disposição de todos vocês. No mais, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, sucesso no ano 2022, é o ano que vocês vão ser aprovados, vão ter essa progressão aí funcional, profissional de vocês com toda certeza. Muito obrigado por todos vocês também, por me acompanhar todo esse tempo. Alguns estão começando agora, outros estão mais antigos, mas enfim, deixo o meu desejo de boa sorte e sucesso a todos vocês. Um grande abraço.